Aleluia! Aleluia! Vale a pena, irmão. O investimento é uma coisa que se investe, muitos investem em poupança. E quanto mais coloca, mais dá vontade de colocar e deixa seu filho de lado. Não investe no filho. Não investe no filho. Meu filho, ele comprou para si instrumento, enquanto ele pôde comprar, ele comprou, ele se dedica, ele compra, ele não tem pena de pagar o valor necessário, mas ele tem prazer em apresentar o melhor para o Senhor. Aleluia. Meu pai também nunca me deu instrumento. Nunca me deu um instrumento. Mas ele foi um instrumento para a minha vida. Ele me ensinou coisa que no colégio jamais eu poderia aprender. Eu tenho crediário em qualquer lugar aonde eu bater. Uma certa vez, eu tenho crediário desde 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, a minha cunhada abriu um crediário para mim na Casa Clarinha, não existe mais. E ao terminar o carnê, o pagamento, a moça falou: ó, se você quiser agora fazer no seu nome, você pode. Eu admirei, posso? Era garoto ainda. Ela falou: pode. E eu fiz o crediário no meu nome. Dali para frente, nunca mais parei de comprar a crediário. Meu nome é limpo até hoje. Glória a Deus. Em qualquer loja em que eu entrar, eu compro. E fui barrado na Telerio logo assim que começou. Eu fui comprar, não me lembro o quê. E aí o rapaz, ou a moça que me atendeu, falou: eu preciso de 2 fiadores. Eu falei: muito obrigado, não vou levar nada daqui. Eu compro desde 14 anos, sempre fui compromissado com as minhas dívidas, não devo ninguém, e o que eu devo, eu pago dentro da data que é marcada. Muito obrigado. Não, moça, vem cá. Não, eu não quero. Também uma decisão meia bruta, porque o rapaz não era dono da loja. O rapaz era simplesmente vendedor. Mas eu não quis comprar porque eu achei que não estava sendo bem tratado. Talvez já pode levar tudo, nem sempre. Uma outra coisa que nós devemos termos cuidado é quando nós fazemos conta. Hoje em dia não tem mais, mas antigamente tinha o cobrador que ia com a pastinha na mão, na porta de quem estava devendo, para cobrar. E quem olhava de longe já sabia o que aquele cidadão estava fazendo, estava cobrando. E que exemplo é esse para um pai de família que deve e não paga? Qual o exemplo? Muito pelo contrário. Eu tenho meu filho, não me pede um centavo emprestado. Se pedir, eu tento, claro. Mas ele sabe, ele vive a vida dele sem me ocupar, sem me pedir nada. E ainda, inclusive, é muito bom para mim. Quando eu começo a sentir o cheirinho de churrasco que vem da casa dele, eu fico tranquilo, porque eu sei que o meu prato vai chegar. Irmão, eu sinto o cheirinho e fico na minha tranquilo. Não demora, eu chego o Davi ou ele mesmo. Está vendo? Está vendo? Como é bom criar um filho na presença do Senhor. A recompensa vem. Quer ser recompensado? Plante. Glória a Deus. Plante para colher. Todo aquele que planta, colhe aquilo que plantou. Ninguém planta abacaxi e colhe abacate. Não. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. E é assim que nós devemos nos comportar na nossa vida, porque o mundo
A Bíblia quem diz, jaz no maligno. Jaz no maligno. Eu vou contar uma experiência já que iniciamos falando de construção de casa e tudo, isso serve muito para quem pega o trabalho e deixa o trabalho no meio do caminho. A história é de um cidadão, um construtor muito dedicado à obra. E o engenheiro, o responsável pelas obras, fazia a planta da casa, da mansão, e passava para a mão dele, esse construtor, e ele construía a casa. No final da construção, quando era para entregar a chave, o engenheiro convidava seus companheiros e convidava a família desse construtor para participar do churrasco. E assim foi várias construções, foi construindo. E depois, esse cidadão falou para o patrão, para o engenheiro, que ia parar. E o patrão não concordou em ele parar. Aí ele falou, mas pelo menos eu quero que você constrói a última casa para mim. Você pode escolher o terreno que o proprietário vai pagar o terreno e você pede toda a matéria-prima que você precisa para a construção da casa que ele vai pagar. Ele foi próximo à cidade, escolheu um bom terreno, mandou passar máquina, terra para laje, preparou o terreno e ele começou a construir a casa. Mas ele estava construindo de má vontade. Não estava construindo de boa vontade. E foi construindo. E o engenheiro viu, observou que ele não estava fazendo como outrora, como ele estava fazendo antes. As casas grandes e palácios e tudo que ele estava construindo, ele não estava com aquela garra fazendo. Pois bem, acabou de construir a casa, veio a hora da inauguração da casa. O engenheiro não estava muito satisfeito em ver a casa praticamente mal feita. Aí reuniu novamente os companheiros dele para aquela reunião do churrasco. E aí chegou a hora da entrega da chave. O que aconteceu? Aquela casa era o patrão que estava doando para o construtor pelo fato dele ter construído tantas casas boas e maravilhosas. Quem perdeu? Foi ele. Ele perdeu. Quando ele falou, mas por que o senhor não me avisou que a casa era minha? Aí já era tarde. Já era tarde. Porque ele deu a ele a liberdade de construir com o melhor material, fazer o melhor, que ele deu a liberdade a ele, escolher o lugar melhor para construir a casa. Ele quem construiu mal. Então nós devemos ter muito cuidado com o início da nossa vida, mas também mais cuidado com o fim. Nem sempre o princípio é o tudo. Muitas das vezes o fim é melhor do que o princípio. Se ele tivesse empatado toda a dedicação dele naquela casa, ele não ia ficar arrependido. Ele ficou arrependido porque ele se afrouxou, ele deixou a coisa correr de qualquer maneira, e não é assim que se faz. Quando começamos um trabalho a fazer, o início é muito bom. Quando chega o início do ano, em que há trocas de obreiro,
E a congregação, a igreja enche, os curiosos querem saber quem vai ser o seu dirigente lá na matriz, a matriz enche nas congregações. Olha, no fim das contas, muitos entregam o trabalho, não querem mais. O obreiro, contando com aquela pessoa, não pode contar mais. E a palavra diz: tu, porém, vai até o fim. O início pode ser bom, mas o mais importante é o fim. Portanto, o apóstolo Paulo diz na sua palavra: combati o bom combate, Aleluia. acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa. É a coroa da justiça. A coroa da justiça é que é o mais importante para as nossas vidas. Eu não quero prolongar mais. Sei que o tempo não dá para se comentar tudo aquilo que nós preparamos, mas não tem problema. Sei que o Espírito Santo de Deus falará melhor ao coração de cada um dos irmãos, e eu continuo agradecendo ao nosso querido pastor Eliabe e este casal maravilhoso que tem sido usado pelo Senhor para fazer esta obra maravilhosa. E sei que o pastor Eliabe foi orientado por Deus para colocar esse casal na direção do culto da família. Os irmãos, nos perdoem o tempo em que muitas das vezes a gente ultrapassa, mas que o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração. Mas muito cuidado, irmão, com a criação dos nossos filhos. Muito cuidado. Menino, quando gosta de mentir, é difícil tirar dele a mentira. Ele se acostuma e mente com muita facilidade. Mas o pai e a mãe que são responsáveis. É o pai e a mãe. Nós sabemos que a culpa sempre tem alguém que é o pai. O menino não nasceu sabendo, ele é ensinado. Portanto, eu disse no início, quando o menino chegar todo tímidozinho, andando com um passozinho curtinho, toma cuidado, porque há tempo de ser corrigido. Agora, depois que passar esse tempo, aí tem uma palavra que não é do nosso vocabulário, mas é verdade, já era. E aí quem fica satisfeito com isso? É o inimigo. É o inimigo. Por quê? O pai não soube educar, não soube observar a mentalidade da criança. E nós temos que observar. Graças a Deus. E sabemos que a observação é coisa fundamental. Quando Deus observa os filhos deles se aproximando, vem no meio deles Satanás. E Deus pergunta a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Olha bem, Jó estava sendo observado pelo inimigo. O inimigo observa todos nós. Quem disser que não é observado pelo inimigo está equivocado, está errado, porque ele observa nossos comportamentos. Se for bom, ele não se agrada. Se for mal, ele se agrada. Mas nós pretendemos fazer tudo aquilo que é bom para agradar ao nosso Deus. Mas somos observados. Então, há necessidade de não somente sermos observados, mas sermos também obedientes, como é impossível, né? Ser como Jó é impossível, mas também
olha, com sinceridade, se nós fizermos a vontade do Senhor, o Senhor vai nos reconhecer tanto quanto reconheceu a Jó. Aleluia. Nós vamos ser reconhecidos diante de Deus. E assim eu agradeço a palavra que o Senhor nos deu para que passássemos para a congregação. Continuo agradecendo ao casal que nos confiou. Que Deus continue abençoando a todos com bênçãos do céu. Amém.